Então, boa noite a todos. Nós nos encontramos aqui mais uma vez como servos apostólicos nessa formação, que é a nossa penúltima formação. E hoje nós queremos tratar do capítulo 17 do Evangelho de João. Esse capítulo ele é a conclusão daquilo que nós chamamos no Evangelho de João de discurso de adeus, ou discursos de adeus, porque parece que não é somente um, mas vários discursos de Jesus aos seus discípulos, onde ele se despede, onde ele fala como que suas últimas palavras, últimas instruções formais aos seus discípulos. E é bem interessante porque os discursos de adeus vão do capítulo 15 ao do capítulo 13 ao capítulo 16 do Evangelho de João. O capítulo 17, ele está dentro dos discursos de adeus, mas de uma maneira muito particular. Ele tem uma especificidade muito interessante no Evangelho de João, é disso que nós vamos tratar agora. Nós sabemos que muitas temáticas são tratadas no Evangelho de João, muitas. Várias temáticas dos sinais que o Filho de Deus realiza, Jesus como Filho de Deus. Nós estamos falando de várias coisas. Jesus que vem curar o homem inteiro, Jesus que é a luz dos homens. Chega um certo momento em que Jesus, depois do capítulo 12, ou seja, no capítulo 13, Jesus deixa de fazer ações para aquela, vamos dizer assim, vistas pelo povo, diante dos seus discípulos, mas para o povo, para falar aos seus discípulos de maneira particular, capítulos 13 a 17, particularmente 13 a 16, onde ele vai instruir os seus discípulos, ou seja, sai daquele âmbito mais largo para restringir um pouco mais e falar coisas preciosas aos seus discípulos, como, por exemplo, as instruções sobre o Paráclito, o dom do Espírito, que nós também já vimos. Então, tudo está concentrado nessas passagens, nessa parte, onde ele vai falar de sua relação com o Pai como da vinha, né, e do agricultor, e nós como seus ramos. E quando termina o capítulo 16, Jesus ele fala que ele venceu o mundo, venceu as tribulações. Por isso, nele, nós podemos ter a paz. Terminado o capítulo 16, com as últimas instruções, Jesus dá, vamos dizer assim, a instrução maior, que é uma oração. Vamos ver como começa o capítulo 17. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai. Jesus fala aos seus discípulos, termina de falar aos seus discípulos, ergue os olhos ao céu e fala Pai, e diz Pai. Também nos sinóticos nós temos Jesus que diz Pai muitas vezes. Uma das vezes está no Pai Nosso, a oração. Jesus aqui também, erguendo os olhos ao céu, ele inicia uma profunda oração que foi chamada de oração sacerdotal de Jesus, mas ela é, sem dúvida, uma oração de intercessão pelos seus discípulos. Mas vamos dizer assim, a temática que sobressai aqui, principalmente, é a temática da unidade. Jesus, ele ensina que para rezar é necessário erguer os olhos ao céu e dizer Pai. Ele diz, Pai, chegou a hora. Sabemos que, pelo Evangelho de João, a hora de Jesus, do qual ele tinha falado no capítulo 2, dizendo, ainda não chegou a minha hora, se refere justamente ao momento da sua elevação da terra, ou seja, o momento em que ele é crucificado. Esta é a sua hora. E ele diz, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho. Nós temos um capítulo inteiro só de palavras de Jesus ao Pai. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. A ação da cruz, fazer a vontade do Pai na cruz, é a glória para o Filho e para o Pai. Eles partilham de uma mesma glória. Ir para a cruz não é uma maldição.
Ir para a cruz é sim elevação, é sim participação desta glória. Por isso Jesus diz: glorifica o teu filho, porque chegou a hora para que o teu filho te glorifique. E que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, e isso aqui é um hebraísmo, né? Sobre toda a carne, quer dizer sobre todos os homens, o poder que lhe deste sobre todos os homens, ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. O Filho tem poder, dado pelo Pai, de dar a vida eterna a todos os que o Pai lhe deu, lhe entregou. Então Jesus, como bom pastor, que não perde nenhuma das suas ovelhas, concede a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe entrega. Ora, diz Jesus, a vida eterna é esta. Jesus está descrevendo a vida eterna. Que eles, os discípulos, te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Ou seja, a vida eterna consiste no Evangelho de João, no conhecimento de Deus e no conhecimento do Filho de Deus, ou seja, aquele que o Pai enviou, Jesus Cristo. Mas, para que nós não erremos na nossa compreensão, o verbo conhecer no mundo hebraico não significa simplesmente um ato intelectual. Se nós olharmos o livro do Gênesis, e nós podemos olhar em muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento, diz que Adão conheceu Eva, e assim nasceu Caim, e assim nasceu Abel. Adão conheceu Eva. O conhecimento quer dizer, então, uma relação íntima e profunda, que engloba também a inteligência. A inteligência não é de forma nenhuma excluída, mas é porque o homem bíblico ele é um homem inteiro. Tudo que ele faz é na inteireza do seu ser. Então, a vida eterna é que conheçam a ti, ou seja, que tenham comunhão contigo. Que tenham comunhão contigo. E aquele que tu enviaste, Jesus Cristo, que tenham comunhão com Cristo. Essa é a vida eterna. Porque a vida de Deus é comunicada aos homens por meio de Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra. Toda a ação de Jesus é uma glorificação ao Pai. Vamos colhendo essas informações para que isso seja aplicado na nossa vida. Toda nossa ação é uma glorificação ao Pai. E atenção, como já foi dito, que também nos glorifica. Toda rendição a Deus, o abraçar a cruz, é ao mesmo tempo a glória ao Pai, um render glórias ao Pai, mas ao mesmo tempo somos glorificados quando fazemos essas ações. Não é assim que acontece na obra de santificação? No cumprimento da vontade de Deus, nos unimos a Deus, então rendemos a Deus aquilo que lhe é devido, mas nós também somos enriquecidos por sua grandeza. Concluí a obra, te glorifiquei na terra, a obra que me encarregaste de realizar. Quanto será bom para nós, ao final da nossa vida, poder dizer isso. No nosso discurso de adeus, vamos dizer assim: Pai, eu te glorifiquei na terra. Concluí a obra que tu me encarregaste de realizar. Meu Deus, que palavras belas, de profunda felicidade, nós pronunciaríamos ao final de nossa vida. E agora, versículo 5, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus está neste mundo, mas ele existe desde toda a eternidade em Deus. Ele é desde toda a eternidade como Filho de Deus. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. E aqui no versículo 6, vai começar uma nova etapa na oração de Jesus. Enquanto aqui Jesus estava falando ao Pai, e falando da sua relação e sua vida terrena, de toda a ação de Deus, do Pai, da vontade do Pai sobre si, agora Jesus inclui os homens nesta oração. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti,
porque as palavras que me deste, eu as dei a eles. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti, e creram que me enviaste. As palavras de Jesus, Jesus diz, não são minhas, mas são as palavras que tu me deste. Esses são teus e tu me deste. O filho é como que alguém que recebe tudo do Pai, recebe a palavra que deve dizer, recebe mesmo os discípulos que deve ter, aqueles que ele deve formar. Não é bem assim a nossa vida, no nosso trabalho, no nosso apostolado? Recebemos tudo de Deus? Não somos nós que estamos ali a escolher à direita ou à esquerda, este ou aquele, mas tudo recebemos de Deus. Tudo quanto me deste vem de ti. As palavras são de Deus. Eles creram que me enviaste. E aí Jesus diz, justamente por isso eu rogo, por eles eu rogo. É o próprio Filho que é o intercessor e daí essa oração ser chamada de sacerdotal. Ele que se coloca como mediador e intercessor. Não rogo pelo mundo como a realidade de pecado, mas pelos que me deste, porque são teus. E tudo que é meu é teu, meu Deus. Tudo que é teu é meu. E neles sou glorificado. Atenção, existe uma passagem aqui. O Pai glorifica o Filho na cruz. O Filho glorifica o Pai na cruz. E Jesus está dizendo aqui que os homens são do Pai. E o Pai lhe dá os homens. Dando a Jesus os homens, Jesus os protege. E Jesus diz que neles, ou seja, nos discípulos, Jesus é glorificado. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. Eu volto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. A oração de Jesus, ela entra nessa dinâmica agora da união, porque tudo que é do Pai é do Filho. Eles são teus, são meus. Neles eu sou glorificado. Nós, discípulos, participamos intimamente dessa relação entre o Pai e o Filho. Jesus, de uma maneira, no Evangelho de João, de uma maneira sublime, vai envolvendo os discípulos na relação com o Pai e com Ele mesmo, através dele. Ele diz, para que sejam um como nós. Como o Pai e o Filho são um, deste modo, em Jesus, nós participamos dessa unidade com Deus. Que vocação sublime é essa? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Então Jesus fala de Judas, aquele que o traiu. Exceto este, os outros, que é o filho da perdição, os outros se mantiveram no meu pastoreio. Eu, como pastor, os apacentei, fora aquele que quis se desviar, que quis fugir deste pastoreio. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. O fato de saber onde Jesus está e participar intimamente da vida de Jesus, porque Jesus falou que permanecei em mim como eu permaneço em vós. Se o Filho vai ao céu, nós, de certo modo, também vamos. Nós, de certo modo, estamos no Filho, não simplesmente de certo modo, nós estamos no Filho e alguma coisa de vida eterna já está aqui, em nós. É assim a graça de Deus, é assim a força do batismo, é assim a potência da oração. O céu que, de certa forma, está completamente ligado à terra. De modo que, sim, há distinção entre céu e terra, mas não há separação.
Podem ser distintos, sim, logicamente, mas não podem e não devem ser separados. Como os anjos que cantam quando nasce o Filho de Deus, que o céu e a terra proclamam vossa glória, mas os anjos, eles cantam justamente que a terra também está cheia da glória. Glória do céu, glória da terra. Ou seja, a glória de Deus não está reservada simplesmente a um lugar, vamos dizer assim, não é bem um lugar, o céu. Mas a terra participa inteiramente deste movimento. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou. Porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Se Jesus não é do mundo, nós também não somos. Se Jesus vai ao Pai, nós também vamos. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. A mesma oração que se faz no final do Pai Nosso. Mas livrai-nos do maligno. Essa seria a tradução mais clara daquilo que diz o texto grego. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Por meio dos discípulos, Jesus, ele é reconhecido, glorificado. Os discípulos são aqueles responsáveis agora de fazer com que o nome de Jesus seja o nome, vamos dizer assim, separado, santificado. O nome que está à parte não está em par de igualdade com os outros. Por meio dos discípulos, o nome de Jesus é reconhecido. Ele não precisava disso. Ele é Senhor de tudo, mas quis nos dar a honra de ser glorificado por nossos lábios. Uma mentalidade muito errada que a gente pode ter é pensar que Deus nos trata como se Ele fosse um rei sentado em seu trono e nós, os súditos e quase escravos que devemos servi-lo. Nada mais errado, e se nós tivermos essa mentalidade, precisamos de uma boa experiência de contínua oração. Não é só uma oração parada, um momento. Uma contínua oração de conversão, para entendermos que, no fundo, a honra é toda nossa de poder glorificar a Deus. Como a honra é toda dos anjos que glorificam e veem a Deus no céu. Como a honra é toda da Santíssima Virgem Maria, que pode, de maneira única e privilegiada, louvar e glorificar a Deus no céu. Então, o nome de Cristo é santificado, ou seja, é santificado, é separado, não é colocado em par de igualdade nesta terra por meio dos discípulos que dão testemunho dele. É por meio desses discípulos que o nome de Jesus é glorificado. E agora começa uma oração não somente pelos discípulos, é uma terceira parte, onde Jesus vai falar para aqueles que ainda crerão. Faça uma partilha breve, só 1 minuto mesmo, e aí a gente entra na terceira parte desta oração. Então, só retomando, as 3 partes da oração sacerdotal de Jesus vai dos versículos 1 a 5, onde Jesus fala de sua relação, de sua missão, na sua relação com o Pai,
Depois a oração onde ele vai falar dos versículos 6 a 19, da sua relação com os discípulos. E a partir do versículo 20 ele vai falar palavras ainda também maravilhosas, belíssimas, dessa vez incluindo todos aqueles que crerão, ou seja, a mim e a ti. Vamos escutar com muita atenção e com muita oração o que Jesus diz. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim. Por meio deles, crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus, se nós meditássemos toda a nossa vida nesses versículos, não bastaria para compreender a grandeza. Jesus diz, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Como o Pai está no Filho num amor inseparável. Pai e Filho não podem ser separados. Jesus diz que eles estejam em nós. Então, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, nós participamos dessa união e essa unidade entre Pai, Filho e Espírito. Nós, pelas palavras de Cristo e pela verdade do Evangelho, participamos dessa unidade, dessa relação. Essa é a nossa vocação. E Jesus vai explicitar ainda melhor este fato. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus partilha da glória divina com o homem, com aquele que crê nele. Partilha da glória, do esplendor e da grandeza de Deus para aquele que crê nele, com aquele que crê nele. Eu neles e tu em mim. Jesus está em nós, o Pai está no Filho, por isso temos esta unidade. Para que sejam perfeitos na unidade. E para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como a mim amaste. Como o Pai enviou o Filho, assim também nós somos enviados. É o mesmo movimento. O Pai envia o Filho nos envia. Como o Filho está em nós, o Pai está no Filho. Essa relação, ela é belíssima e poderíamos meditar o resto da nossa vida, não chegaríamos a esgotar a riqueza. O amor com que o Pai ama o Filho é o amor com o qual o Filho nos ama. A totalidade de amor com o qual o Pai amou o Filho e ama o Filho constantemente é esta totalidade mesma de amor com o qual o Filho nos está amando agora. Nós que estamos aqui. Por isso, sabemos da imensidade de amor. E ele diz, Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha o que Jesus está pedindo por nós. Pai, aqueles que me deste, nós, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Meu irmão, você está em Jesus agora, no céu. Você está, porque está no coração de Deus, na intenção, no amor. Não somente num pensamento abstrato, mas realmente no projeto divino que não te abandona. É isso que o Filho está pedindo ao Pai, e o Pai não nega nada ao Filho. Jesus, quando vai rezar pela ressurreição de Lázaro, diz, Pai, obrigado porque me escutaste no passado. O Pai já escutou o Filho. Porque me escutaste, me amaste antes da fundação do mundo. Eu quero que eles estejam comigo. É aquilo que o Padre Pio, e nós falamos isso daqui, dizia na sua oração
Quando terminava a Santa Missa, Senhor, eu me parto da terra, eu saio daqui de Ti, deste momento da Eucaristia, mas Tu vens comigo, Tu permaneces e eu contigo por um milagre. Eu no cibório, Tu em meu coração. Ou seja, uma unidade que os santos experimentaram e o Filho rezou ao Pai pedindo isto, que estejamos nele, onde ele está, na glória do céu. É isso que Santa Teresinha, ela, com muita sabedoria, pediu a Jesus, porque ela não podia comungar todos os dias. Então, ela dizia, mas não podia porque o Carmelo, a superiora não queria que tivesse missa todos os dias, não permitia a missa todos os dias, ela queria comungar todos os dias e não podia, então ela disse para Jesus, Senhor, Tu não és o onipotente? Tu não és aquele que tudo pode? Pois bem, permanece em meu coração, que esta hóstia da qual eu me alimento, Teu corpo sagrado, permaneça em mim até a próxima comunhão, de modo que em momento nenhum, em segundo nenhum de minha vida, eu esteja sem esta presença santa. É o que Jesus pediu. Onde eu estiver, que eles estejam comigo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes reconheceram que tu me enviaste. Os discípulos reconheceram que Jesus foi enviado do Pai. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-lo. Eu lhes dei e lhes darei. Porque Jesus ensinou, Jesus realizou suas obras, mas Jesus está para realizar algo ainda enorme, ainda grandioso, que é a sua doação na cruz. E na cruz, o Senhor dá a conhecer o nome do Pai. Quem é o Pai? O nome com uma identidade, esta identidade de amor. Quem é o Pai? Vou dar a conhecer a eles o teu nome pelo sacrifício da cruz, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Pelo sacrifício da cruz, o Filho faz conhecer a nós, nos faz conhecer a totalidade de amor do Pai. A totalidade do qual ele está falando, a fim de que o amor com o qual me amaste esteja neles e eu neles. Por isso, irmãos, algumas considerações finais. Quando Jesus diz que sejam um, Jesus não está falando de nós vivermos essa unidade como se fosse uma simples colegagem. Se colocar um do lado do outro, se abraçar e sorrir. Isso faz parte, desde que haja um princípio mais profundo que mova e nos faça estar unidos, que é o quê? Estar em Jesus, estar na unidade entre Jesus e o Pai. Que sejam um não significa que a gente esteja junto, que a gente esteja um do lado do outro simplesmente. Quer dizer que participemos da mesma comunhão de Pai e Filho, nós no Filho. Assim, a nossa comunhão entre nós será verdadeira, porque não será baseada simplesmente na nossa simpatia ou antipatia, será baseada no Deus, que com o Pai, do Filho que com o Pai é um, de uma maneira indissolúvel. Será baseada nessa rocha forte da unidade trinitária. Essa é a unidade para a qual o Senhor nos chama. E mais uma coisa muito importante. Jesus, na oração sacerdotal, ele reúne muitas temáticas de todo o Evangelho. Ele falou de muitas coisas, mas agora ele as transforma em oração. Transforma tudo o que ele disse em oração, antes de se entregar na cruz. O capítulo 18 já começa a tratar da sua paixão. Jesus reza antes de realizar o maior ato de amor por Deus e pelos homens. Jesus reza para se preparar.
O Filho de Deus, aquele que é um com Deus por substância, reza. Reza para se preparar. E nós? Qual é o lugar que a oração está tendo em nossa vida, em nosso trabalho, naquilo que fazemos para Deus, a fim de glorificar a Deus e ao mesmo tempo sermos glorificados nesta ação? Como temos tratado a oração? A oração sacerdotal de Jesus, então, se coloca como uma grande luz para que nós olhemos para nós e vejamos quais são as mentalidades que trazemos. São conformes à mentalidade do Filho, Jesus, ou não? Se não forem, temos que buscar a luz de Deus e a força para que o nosso coração seja convertido, como nas palavras de Jesus, convertido nesta verdade expressas por Jesus. Ok? Que o Senhor, Ele nos conceda essa profunda graça, esse profundo dom de rezar como Jesus. Dizer ao Pai justamente que a nossa vida seja uma glorificação dEle. E não esqueçamos nunca que Deus não se deixa vencer em generosidade. É Ele que nos glorificará a cada passo de nossas vidas, conforme formos cumprindo a sua santíssima vontade. E quando estivermos numa eminência de uma ação mais dura e pesada pedida por Deus, lembremos-nos do Filho que rezou antes de cumprir esta grande obra, como antes de cumprir todas as suas obras. Que isso nos ajude e nos introduza no espírito verdadeiro daquilo que é ser filho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.